é o nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Com muita alegria, né, que a semana o presbítero Emerson me ligou, nos convidando a estarmos aqui hoje. E o trabalho do cristão é isso, a gente sempre temos que estar preparados para falar da palavra de Deus, né? E esses momentos que nós estamos vivendo, né, eu falei na última reunião da nossa OPH lá de Petrolândia, que a providência de Deus se estabelece pelos seus propósitos. E essa pandemia, Deus tem um propósito na vida do seu povo, diante de tudo que tem acontecido, né? Sou presbítero na Igreja de Petrolândia, sou presidente da Confederação Sinodal Oeste de Belo Horizonte por 4 mandatos seguidos. Nossa sinodal são 5 federações organizadas e 37 UPHs organizadas, né? E nisso nós labutamos muito na questão de estar sempre acompanhando as UPHs, porque o sistema nosso presbiteriano, ele é conciliar, e por ele ser conciliar, é um sistema federativo, né? Desde a igreja, o conselho com as sociedades locais, os presbitérios com as federações, os sínodos com as confederações sinodais e o Supremo Concílio com as confederações nacionais. E nesse sentido, nós precisamos muito estar atentos a estrutura que as sociedades internas trazem para nós. Eu vim da UMP, quando me converti já há 20 anos, e direto para a UPH. A minha igreja, o conselho, em 2018, determinou que o casal, né, casou, a mulher vai para a SAF e o homem vai para o UPH, né? Então, e lá todas as 5 sociedades funcionam muito bem, graças a Deus. Existe um trabalho muito forte com a UCP e com a UPA, e a OMP, ela está justamente nessa tradição, porque existe a questão, a mulher vai para a SAF e o homem aí já vai para o UPH. Então, são os conceitos que nós vivemos hoje. Eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. Faremos a leitura dos versos 6 ao 10. Antes da leitura, eu queria fazer menção ao saudoso irmão Leaquim, né, porque é a primeira vez que eu venho aqui, eu não vejo ele, né? E nós, a Confederação Nacional, nós fizemos um documento, o Emerson nos ajudou, em 2017, para ele ser o homem presbiteriano padrão. Por causa de um detalhe, de um critério de desempate, ele não foi eleito o homem presbiteriano padrão em 2017. E também que Deus abençoe os demais, as famílias enlutadas, né, na igreja, né, o pastor, as outras pessoas enfermas, que Deus conforte e conduza cada um à sua restauração. Convido a igreja que se coloque de pé. Faremos a leitura em uníssono coro, 2 Coríntios, capítulo 5. O título sugerido desse contexto é Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Leiamos todos em uníssono coro dos versos 6 ao 10. Leiamos. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem, o mal que tiver feito por meio do corpo. A igreja pode se assentar. Senhor nosso Deus, Deus soberano, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos conduzido, ó Deus, conforme a tua vontade, o teu querer, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua justiça, ó Deus. Se não fosse isso, ó Deus, nem aqui nós estaríamos, ó Pai, porque o Senhor exerce o governo sobre todas as pessoas, sobre todas as criaturas, ó Pai.
Tu está presente, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, nos permitiu a reconciliação através de Jesus Cristo e é pela comunhão do Espírito Santo. Venha nos abençoar, ó Deus, com a Tua palavra hoje, ó Deus, que o Espírito Santo possa estar nos capacitando, ó Deus, para falar e para entender aquilo que o Senhor quer ouvir, quer passar para nós nesta noite. Te agradecemos por tudo, com perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus, pela comunhão do Espírito Santo. Irmãos, Paulo, ele traz um contexto muito interessante, quando é sugerido aqui, ausentes do corpo e presentes com o Senhor. O versículo que nós iniciamos diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. A pregação, hoje eu não vou fazer uma pregação expositiva, né? Nem da forma, questão literal, nem alegórica, mas a gente vai estar trazendo aqui, no contexto desse capítulo 5 e 6 de 2 Coríntios, nos tempos que nós vivemos hoje, o que nós estamos passando, estamos vivenciando, né? Porque se o ministério que Paulo falava sobre o ministério da reconciliação, tudo que acontece, conforme eu falei, que a providência de Deus, né, se estabelece pelos seus propósitos. E nós perguntamos, hoje seria tão inútil ou oportuno agradecer a Deus: Senhor, obrigado por eu estar respirando, porque o respirar hoje é sinal de, obviamente, saúde. A gente fala assim, muitas pessoas estão nos leitos assim, precisando de aparelhos para respirar diante da calamidade dessa doença, né? E nós precisamos, assim, tem tantas coisas fúteis, tantas coisas que nós almejamos, e às vezes, quando nós preferimos estar presentes no corpo e ausentes do Senhor. No versículo 18 do mesmo capítulo 5, os irmãos podem me acompanhar, versículo 18, aqui Paulo diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Primeiro princípio básico: tudo provém de Deus, né? Deus é a fonte inesgotável de todas as bênçãos, do plano, do pacto, de tudo aquilo que nós aprendemos, que nós conhecemos. E Paulo aqui, ele traz justamente essa primeira característica, que Deus, ele pode tudo, porque ele é soberano. Diante desse contexto, no versículo 20, Paulo ainda continua, diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Somos embaixadores. Na UPH, nós temos o lema, né? Eu vos farei pescadores de homens, né? E Paulo aqui completa: nós somos embaixadores e nós, homens, somos pescadores de homens, né? Nós perguntamos: qual é a responsabilidade de nós, homens, diante da igreja, diante da família, diante daquilo que Deus requer de cada um de nós? Por isso que no capítulo 6, no primeiro versículo, ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Irmãos, se nós somos embaixadores, estamos na qualidade de cooperadores na obra do Senhor, nós devemos pensar que quanto nós estamos presentes no corpo, o quanto falta para nós estarmos, o quanto nós perecemos e não estamos presentes no Senhor. Hoje nós vivemos uma situação muito difícil, a questão, eu falei no início, das sociedades internas da igreja, porque o presbítero leu aqui
Apocalipse 13, no início. E o nosso PH estudou essa semana, tivemos reunião de segunda-feira, o nosso PH estudamos, que quando fala aqui no versículo 1, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Blasfêmia aqui, irmãos, está num contexto de sutileza. Guardem essa palavra, sutileza. No versículo 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E lhe deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Tentação. Primeiro, sutileza. Segundo, tentação. E no terceiro versículo, então, vi uma de suas asas como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Sedução. Sutileza, tentação, sedução. E o versículo 5, só para encerrar nessa parte, diz: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Isso eu li essa parte aqui só para dizer que hoje a família, ela está sendo, a família, a igreja, ela está sendo seduzida, tentada, né? A gente fala até na questão assim, seduzida, tentada com vãs sutilezas. Uns 3 anos atrás, eu fui na igreja presbiteriana do Alto dos Pinheiros, do nosso sínodo, e eu me lembro dos tempos de mocidade. A gente teve trabalhos maravilhosos lá, de UMP, e depois construíram aquele templo belíssimo lá. Aí quando eu fui, já não tinha o PH há muitos anos, né? O PH paralisou. E no final do culto eu conversei com os presbíteros, os oficiais da igreja, chamei os presbíteros, os diáconos, conversamos, e eu fiz uma seguinte questão com eles. Irmãos, se você tem uma UCP atuante, as crianças são doutrinadas, são ensinadas, são acompanhadas, os pais trazem, o departamento infantil tem todo aquele cuidado, os zelos com a criança, aquele investimento que tem com as crianças. Aí as crianças, elas vão para a UPA, a mesma coisa, a UPA tem toda a dedicação com os orientadores, tudo, e ela sabe que ali tem uma OMP atuante também. Aí as adolescentes vão para a UMP, as mulheres, os homens, e depois as mulheres vão para a SAF, porque a SAF também é atuante e organizada, mas os homens ficam dispersos porque o PH está paralisada. E eu perguntei aos presbíteros e aos diáconos: veja o tamanho da responsabilidade de vocês de não se organizarem, porque essa é a estrutura da igreja, de não se organizarem como o PH, porque as mulheres estão na SAF, as moças estão na SAF, mas os homens estão sendo vítimas de tentações, das sutilezas daquilo que o mundo tem oferecido. E os jovens, irmãos, nós que já passamos, às vezes eu estou caminhando para os meus 50 anos, mas nós sabemos o que o mundo tem nos oferecido nesse tempo de modernidade, de tecnologia, porque filho é como uma ferida, aqueles não têm filho. Eu digo o meu ali porque se acontece alguma coisa com ele, dói em mim, como se a ferida tivesse, como se eu tivesse uma ferida, que qualquer coisa que acontece com ele, eu sinto, e quem é pai aqui sabe, qualquer coisa que acontece com o filho, nós sentimos, e até com quem tem os netos, né? A gente vê isso, quem tem os netos, nós sentimos. Por isso, irmãos, a responsabilidade da liderança e da UPH, da SAF inclusive, para com os nossos jovens, né? Principalmente a UMP, a UPA e as crianças, é uma responsabilidade muito grande. Mas também nós devemos saber que esse contexto todo
os tempos hoje são modernos, né? A gente tem as tecnologias avançaram e nós precisamos estar se adaptando e se empenhando diante disso. Me lembro de um congresso, você foi naquele congresso de 2016, homossexualismo, né? A Sinodal fez 2 congressos temáticos, que é bienal, 2016 e 2018. E nisso nós convidamos as confederações, as nossas UMPs, UPA, para eles estarem participando do congresso, na estrutura, como credenciamento, no último congresso foi muito bacana, porque eles fizeram equipe de entrevista nos bastidores, com os pastores, com os visitantes, fizeram uma série de interações. Nós precisamos estar interagindo o PH com os jovens da UMP, e assim como a SAF também com as moças da UMP, porque essa interação é que vai fazer a transição naquilo que requer de cada um de nós, porque se nós vivemos hoje diante de tantas tentações, o jovem vai preferir justamente no seu contexto, diante daquilo que for tentado, daquilo que for apresentado para ele, e nós temos em muitas igrejas se esvaziando diante de situações, sendo tentados por vãs sutilezas. E nesse contexto, o PH, a igreja, os diáconos e os presbíteros se reuniram e falaram: nós nunca tínhamos pensado desta forma. Nós somos responsáveis pelas nossas sociedades internas, como homem, como líderes oficiais, e ali organizar um OPH e um OPH atuante. Trabalha o CP, UPA, UMP, SAF, UPH, de 2 anos para cá, só paralisou agora por causa da pandemia, mas mesmo assim, trabalho de evangelização, nós vamos falar mais sobre isso no que Paulo fala, né? Então, irmãos, esse contexto, eles nos apontam justamente porque eu, por exemplo, digo, minha esposa sabe, eu participo muito de trabalhos de OPHs, de federações, de outros sínodos a nível regional, estadual, e eu assinava o Premiere, sou atleticano, eu gosto de assinar o Premiere para ver o jogo do Galo, mas sempre coincidia no trabalho da igreja, da OPH, na segunda-feira, reunião da OPH, então eu peguei e cancelei aquilo, porque não pode ser pedra de tropeço para mim, não, entendeu? E a Netflix, Premiere, e tem uma série de coisas, tem servido hoje de pedra de tropeço, para você deixar de vir à igreja, deixar de participar dos trabalhos. Desculpas nós temos muitas desculpas, são poucas não, mas o interesse ele tem que ser coletivo, porque nós devemos estar presentes no Senhor e ausentes no corpo, isso como embaixadores e na qualidade de cooperadores. E é interessante falar, quando no capítulo 7, os irmãos acompanham o capítulo 7, de 2 Coríntios, com a chegada de Tito, no versículo 5, Paulo diz: porque chegando a nós, a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-se à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Irmãos, conforme falei, eu não estou falando literalmente o que o texto diz, nem alegoria, mas eu estou querendo trazer algumas palavras aqui, alguns tópicos que elas servem para nos ajudar, como eu falei, de embaixadores, qualidade de cooperadores. Aqui Paulo fala da chegada de Tito, que Deus conforta os abatidos e nos consola, no caso, os consolou com a chegada de Tito. Eu imagino, com a partida do irmão Eliakim, outro irmão faleceu, mais algumas pessoas e tudo. Eu creio que a UPH, ela, tipo assim, às vezes pode ser que desmotiva um pouco diante do contexto que nós vivemos, né? Mas, irmãos, o quão importante é outras pessoas chegarem, né? Para que o trabalho continue, né? Como Deus fala, Deus conforta os abatidos e consola com a chegada de Tito.
E quando chega um jovem para outra sociedade, há uma mudança, uma migração, um apoio, né? Isso é muito importante porque fortalece o trabalho. E nós carecemos justamente quando nós estamos em situação de dificuldades, né? Quando uma pessoa chega e nos apoia diante de uma situação, de uma demanda, isso é muito importante porque é uma questão de companheirismo, porque nós, na qualidade de cooperadores e embaixadores, esse é o nosso dever para com a obra do Senhor. Nos trabalhos nacional, né, da CNHP, Confederação Nacional de Homens Presbiterianos, já há alguns anos a gente tem muitos irmãos que eu gosto de ficar mais junto com os irmãos do Nordeste e do Norte, da região Norte, porque eles têm tantas histórias interessantes para nos contar. E uma delas que tem um irmão que é o presidente da Sinodal lá do Pará, e ele fala assim, ele pega o carro dele, pega mais 2 irmãos, e ali é 1.000 ou 2.000 quilômetros de avião, carro, embarcação, para visitar as federações, as UPHs, e toda a região dele que é vasta. E ele pega, ele vai de carro até onde pode, deixa da igreja, a igreja os recebe, eles dormem na igreja, no outro dia eles partem, isso é 10, 15 dias, mas eles conseguem fazer a visita àquelas federações jurisdicionadas, UPHs, durante o biênio. Quando não vai no outro ano vai nas outras, mas fazem com diligência, com amor, porque eles são embaixadores e eles têm a qualidade de cooperadores, porque amam a obra e fazem mesmo diante de tanta dificuldade. O irmão até fala, quando eu volto meu carro tem que levar meu carro para mecânico, porque as estradas na região são diferentes, são terríveis, né? Então, e às vezes vai de barco, avião, mas o trabalho é realizado. E aqui nós estamos na região metropolitana de Belo Horizonte, alguns lugares tem metrô, nós temos carro, nós temos o móvel, nós temos Uber, temos a série de carros próprios, a série de recursos, e nós desanimamos às vezes de vir na igreja. E tem pessoas, irmãos, que elas vão longe para confraternizar, para visitar, como embaixadores, como cooperadores. E os irmãos do Norte e Nordeste têm uns exemplos muito bacanas para a gente, porque diante de toda essa situação, eles não desanimam, pelo contrário, eles vão levar ânimo para aqueles que estão desanimados, né? Para aqueles que estão abatidos. Perseverança, irmãos, continue o trabalho não pode parar. Nós estamos orando, nós estamos pedindo ao Espírito Santo para interceder, para que vocês continuem na obra, porque nós somos uma união presbiteriana de homens, nós somos um corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, ausentes do corpo, presentes no Senhor. E no capítulo 8, Paulo fala, diante de tudo aquilo que as sociedades podem fazer, como a UPH também, né? Nós temos 37 UPHs, 36, perdão, estamos para organizar uma agora, até o final do ano, lá na congregação, lá em Citrolândia, lá na colônia Santa Isabel. Porque dessas 36 UPHs, elas trabalham de diversas formas, conforme a realidade local, né? As sociedades, elas têm essa força de integração, essa questão de ser bênção na igreja, na estrutura da igreja, em função dos trabalhos que realizam. Seja o trabalho social, evangelístico, estudo bíblico, são tantos os trabalhos possíveis, né, hoje com a tecnologia, aqueles que podem, né, por isso que é importante, nós vamos ter uma reunião da Sinodal amanhã da diretoria, tem um irmão, né, o Pereira tem dificuldade de tecnologia, o outro irmão falou assim, não, eu vou para a casa dele, ou ele vai para mim, eu pego ele na casa dele, levo para mim, ele vai participar da reunião, não é por falta de tecnologia, não, tem dificuldade, mas vai participar da reunião que vai ser online. Isso é que nós precisamos, pessoas que tenham disposição para estar cooperando e ajudando, porque Deus conforta e nos consola. E Paulo fala no versículo 2 do capítulo 8, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superamudou em grande riqueza na sua generosidade. Precisamos sermos
ó Deus, pedimos, ó Deus, que nos ajude a sermos abundantes de alegria, né? Para que a generosidade, porque isso não vem de nós, vem de Deus, porque aqui fala no versículo 3, porque eles testemunhou eu na medida das suas posses, e mesmo acima deles, se mostraram voluntários. Aqui está uma outra palavra para aqueles que são embaixadores e qualidade de cooperadores. As pessoas precisam mostrar-se mais voluntárias. Faltam pessoas voluntárias. Nós carecemos de pessoas que mostram aquela boa vontade. Irmãos, é tão difícil às vezes a situação de espontaneidade, né? Às vezes, se você está diante de um contexto, de uma situação, a pessoa te faz alguma coisa por interesse, você às vezes percebe, mas aquele que faz de amor, às vezes quem já ficou internado, e diante de situações no meio da estrada, carro estragado, um acidente e tudo, a pessoa para, e às vezes é uma questão tão perigosa para socorrer o outro, né? Se mostra disposição. E assim também na igreja, nós como embaixadores, na qualidade de cooperadores, nós precisamos ter abundância de alegria e sermos voluntários. No versículo 4 diz: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Quando a igreja ela comunga da mesma participação dos benefícios da fé, diante de todo o contexto no qual a igreja está inserida, né? Aqui fala que a graça de participarmos dessa assistência, porque diante de muitas situações, às vezes nós estamos hoje numa situação de conforto, mas amanhã nós podemos estar numa situação desagradável, desconfortável. Então a igreja ela tem essa estrutura pelo poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para que nós possamos justamente sempre estarmos diante da obra do Senhor com voluntariedade. No versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Veja como Deus imputa, coloca em nosso coração essa razão, porque nós não temos condições, capacidade para fazer isso, mas primeiro Ele nos imputa para que primeiro seja ao Senhor, presentes no Senhor, e o corpo ausente, depois a nós. Ou seja, é uma situação bem atípica daquilo que às vezes muitos de nós podemos estar vivendo, porque nós precisamos justamente estarmos mais presentes no Senhor do que presentes no corpo. E o versículo 6, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete a graça entre vós. Essa é uma questão, uma condição do que a obra, quando ela é realizada, irmãos, as benesses, né, os benefícios, eles são justamente divididos com toda a igreja, para testemunho daquilo que Deus faz na vida de cada um. No versículo 12 desse mesmo capítulo diz: porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Se há boa vontade, se você é voluntário, você age com boa vontade. Se você é interesseiro, aí já não há boa vontade. Mas a voluntariedade, ela traz essa consequência lógica de que a boa vontade que Deus imputa em nós, ela seja manifestada, né? E isso é uma situação, irmãos, que vocês já têm um grupo, vocês já têm as sociedades, né, cada uma aqui, vocês têm a liderança, né? Ajam seja na ação social, no estudo bíblico, palestras. Nós temos muitas coisas para fazermos diante daquilo que Deus quer de cada um de nós, porque a graça de Deus, que Ele mesmo, né,
quando fala em relação a Tito, né? Paulo fala da alegria de título, né? Que a graça de Deus que pôs no coração, que a mesma solicitude, né? Ela possa ser também transmitida àquele que arder no seu coração a vontade de ser voluntarioso, com boa vontade, na qualidade, né, de embaixadores e tudo, que ela possa também ser contagiada por outros, para que a obra não pare, para que a obra continue na sequência daquilo que Deus requer de cada um de nós. E nesse sentido, né, versículo 17 fala: porque atendeu ao nosso apelo, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Os trabalhos federativos, eu gosto muito, porque nós aprendemos, interagimos, conhecemos a realidade de outros locais, conhecemos os problemas dos irmãos, oramos por um pelos outros, e nisso também, a cada trabalho que eu vou, eu volto fortalecido, porque é uma situação que hoje muito difícil. Eu estava vindo com a minha esposa no carro e vi assim: olha, tem uma igreja ali da unicidade no meio do caminho. Eu falei assim: ó, você sabe o que é unicidade, né? Que às vezes as pessoas não entendem, mas o meu patrão é unicista, né? E eu trabalho lá nas empresas dele já tem 20 anos. Quantas vezes ele tentou me persuadir, tentando desqualificar a Trindade Santa. E eu pego e falo assim: mas Deus, aquilo, você tem que estar bem enraizado naquilo, bem estruturado naquilo que Deus quer. E Deus quer você presente no Senhor e ausente no corpo. Voltando para o texto básico que nós lemos, né? Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Temos, portanto, irmãos, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso é muito pesado, Paulo fala. Isso é muito pesado, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, para reconhecermos que tudo provém de Deus, que somos embaixadores no nome de Cristo, na qualidade de cooperadores, que Deus nos conforta, que Deus nos consola, que superabunda em nós a alegria, que somos voluntários e temos a graça de participar da assistência dos santos, né? E que primeiro damos ao Senhor, depois a nós, né? E que Deus também completa em nós a graça pela boa vontade. Mas tudo provém de Deus. Tem uma igreja um trabalho que me convidaram na Federação Metropolitana de Belo Horizonte, norte de Belo Horizonte, na Federação Metropolitana de Belo Horizonte, do Sino do Pampulho. E um pastor, ele contou uma história, porque às vezes tem alguns pastores que não apoiam os trabalhos de sociedades. Mas a questão não é apoiar o trabalho de sociedades. Tem igrejas que estão com dificuldades de liderança masculina. A nossa igreja, todos nós sabemos, é exercida pela liderança masculina. O pastor estava contando uma história que na congregação ele precisava que o presbítero pregasse para ele na semana seguinte. E o presbítero já tinha pregado naquela semana. Ele chegou perto do presbítero: presbítero, não vou poder estar aqui semana que vem, você pode trazer o estudo para mim na semana que vem? O presbítero falou assim: de novo? Eu de novo? Ele ficou pasmem. As duas irmãzinhas da SAF chegou perto do pastor e falou assim: pastor, se precisar nós fazemos o estudo. Vergonha.
para quem exerce a liderança. O homem, como cooperador, embaixador, onde está a boa vontade, onde está a alegria, onde está aquela determinação daquilo que Deus requer. E as irmãzinhas, na outra semana, fizeram o trabalho, fizeram aquilo que Deus requer de nós. O outro foi omisso. E aqui Paulo fala, repetindo, né? E Paulo fala: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem, o mal que tiver feito por meio do corpo. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite. E se os irmãos puderem ler, né, o capítulo 5, 6, 7, 8, é uma instrução interessante demais para a igreja de Corintos, né? E rogo a Deus pelas sociedades dessa igreja, né, que estejam justamente entre si, né, sempre com a questão tanto na transição como na cooperação, na participação, que os jovens apoiem os trabalhos dos mais velhos, né, das outras sociedades, e os mesmos também possam retribuir. Na minha igreja lá, nós sempre temos, para os trabalhos da UPH, sempre tem participação de irmãs e irmãos da SAF e da UMP e da UPA. Então é muito interessante. Gosto muito de sociedade. Meu primeiro contato com o presbiterianismo foi nos anos 70. Eu tinha 6 para 7 anos. Meus pais moravam no Céu Azul, em Belo Horizonte, e os meus vizinhos, eles eram presbiterianos, e convidaram meu pai e minha mãe para levar eu, mas minha irmã. Meu pai não foi, mas minha mãe foi. E era um trabalho de UCP. Naquela época, acho que tinha até outro nome, mas era um trabalho de UCP. E ali, eu voltei muitos anos depois naquela igreja, e eu já era presbiteriano. Mas quando eu entrei naquela igreja, eu lembrei daquele trabalho. Eu ganhei um carrinho daquele sopro de plástico, né? Minha irmã, uma boneca, mas foi um gesto que eu nunca mais esqueci, trago comigo. Meu primeiro contato na igreja foi através da escola dominical e com trabalho de sociedade interna. E assim muitas igrejas cresceram, foram plantadas, muitas foram evangelizadas, e o trabalho não pode parar. Sejam esses embaixadores com qualidades, com boa vontade, e que Deus, a graça de Deus superabunde em cada um de vós, para que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela cresça, e que Deus os abençoe ricamente.